Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vim trazer mais um vídeo pro canal. Hoje eu vim trazer para vocês como eu descobri a minha gravidez. Se foi planejada, se não foi. Então eu vim contar um pouquinho para vocês de como foi. Prometo não me prolongar muito, a história não é muito longa, mas eu vou tentar explicar o mais detalhado para vocês entenderem, tá bom? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, curte, ative o sininho e bora lá pro vídeo, espero que vocês gostem. Então vamos lá. Primeiramente, se a minha gravidez foi planejada ou não. Sim e não, gente. Na realidade, eu tomo anticoncepcional há muito tempo. Tomava, né? Já fazia mais ou menos uns 10 anos que eu tomava anticoncepcional. Então a gente sempre falava do assunto. Ah, a gente quer engravidar ou não? E assim que a gente se mudou para Curitiba, que eu contei no outro vídeo, a gente começou a colocar essa possibilidade na nossa vida. A gente vai esperar mais um pouco? A gente já vai tentar agora? E foi onde a gente começou a conversar, a falar sobre o assunto. E a gente pensou, tudo bem, vamos parar com o remédio, né? No caso, eu iria parar com o remédio, porque a gente acreditou que não ia acontecer tão rápido. Vai ser um processo até o remédio sair do seu corpo. Meu marido falou assim, eu quero muito. A gente acabou de se mudar para Curitiba, é claro que ia ser um susto logo de cara, tudo novo, a gente estava se adaptando ainda com a cidade, só que ao mesmo tempo a gente estava planejando muito isso, só que a gente tinha aquele receio, será que é a hora? Então foi onde a gente colocou essa insegurança, você toma remédio há muito tempo, então vai demorar. Então foi aonde eu decidi, então eu vou parar com o remédio, e como faz muito tempo que eu tô tomando, nossa, vai demorar aí no mínimo 6 meses. Menos do que isso, eu acredito que não vai acontecer. Eu tava até com medo, na realidade, de chegar num ponto de falar assim, meu Deus, será que eu vou engravidar realmente? Eu comecei a me questionar, sabe? Eu comecei a ficar até um pouco com medo. Então foi aonde a gente decidiu, não, você vai parar então de tomar o anticoncepcional e a gente vai tentando. Se for pra ser, vai ser, e se não for, seja da vontade de Deus. Separa o remédio e seja como for, se for pra acontecer, vai acontecer. Então, em dezembro, eu contei pra vocês no outro vídeo que eu me mudei no começo de 2020 pra Curitiba, só que no final de 2019 eu já tava vindo pra Curitiba pra procurar apartamento, eu já tava começando a me programar já pra ficar aqui, né? E foi onde eu comecei a parar de tomar o remédio. Então foi dezembro de 2019, eu parei de tomar o remédio. Eu não lembro datas, gente, faz até mais de um ano que a minha filha nasceu, então eu não vou lembrar datas em específico, mas eu vou tentar aqui falar o que eu tô lembrando. E assim que a gente se mudou, em janeiro, eu acho que eu tava com tanta coisa na minha cabeça, falar bem a verdade, foi mudança, eu tava preocupada se eu ia conseguir arrumar um emprego, como ia ser a nossa adaptação, a gente realmente ia morar junto naquele momento, se ia dar tudo certo, foram muitas questões ao mesmo tempo. E acabou que a minha menstruação atrasou em janeiro de 2020, e foi onde eu comecei a pensar que eu tava grávida. Só que na realidade, eu acho que era muita ansiedade, era muito estresse, era muita coisa na minha cabeça. Só que enfim, eu cheguei pro meu marido e falei, olha, eu acho que eu tô grávida. Não tenho certeza, eu nunca tinha passado por aquilo, eu nunca tinha parado de tomar remédio, nunca tinha tentado nada daquilo. Aí ele pegou, isso tava sendo no centro, porque na realidade eu tava tentando achar uma forma de falar aquilo pra ele. Porque eu falei, meu Deus, vai ser muito assustador do nada, assim. Eu parei de tomar o remédio faz um mês e eu já chegar e falar pra ele, tô grávida. Então eu tava tentando arrumar alguma forma de comentar isso com ele, de falar. Aí a gente foi pro centro da cidade, onde eu tava procurando emprego, entregando currículo. E no meio de uma conversa eu falei pra ele, olha, eu estou achando que eu estou grávida. E realmente, eu tava tendo alguns sintomas, mas eu acredito que foi por conta da menstruação. Eu tava sentindo inchaço nos peitos, tava sentindo algum enjoo, mas era coisas mínimas. Só que eu assimilei tudo isso
aos sintomas da gravidez. Então ele pegou, ficou meio assustado na hora e pegou e falou assim: tá, vamos na farmácia então e você faz o teste. Eu já fiquei super preocupada, porque eu falei, meu Deus, eu acabei de mudar, eu não comecei nem a trabalhar, será que foi tão rápido assim? Então eu comprei o teste, a gente foi embora voando, a gente deixou de fazer tudo e a gente foi embora. Assim que eu cheguei em casa, eu fiz o teste e deu negativo, não tinha acontecido nada. Então tudo bem, só que daí eu comecei a ficar meio pilhada, eu falei assim, meu Deus, será que eu vou ficar com isso na cabeça? Será que eu vou ficar todo mês nessa ansiedade? Será que todo mês eu vou ficar assim? Será que eu tô grávida? E isso começar a me atrapalhar no processo de conseguir engravidar? Aí eu comecei a ficar preocupada. E até meu marido falou pra mim, Gabi, pare de ficar pilhada. Se você ficar pilhada é pior, porque daí você acaba se frustrando depois. Então, assim, esquece isso. Mas você falar pra uma pessoa que tá tentando assimilar ao mesmo tempo que quer ficar grávida, mas ao mesmo tempo tá com medo, é difícil. Então, a cada mês, eu ficava, eu não tô grávida. Se eu tiver grávida, vai aparecer sintomas maiores. Eu vou saber a hora que eu estou grávida. Então, passou janeiro. Aí, em fevereiro, eu fiquei um pouco assim. Mas logo em seguida, veio a minha menstruação. A minha menstruação, ela sempre foi muito regulada. Ah, ela nunca atrasou? Sim, ela já atrasou. Mas a minha menstruação atrasou no máximo 4 dias. Nunca atrasou mais do que isso. O máximo que ela atrasou foi 4 dias. Então, eu sempre esperei dentro daquilo. Em janeiro, atrasou um pouquinho, tava dentro do prazo. Só que como eu tava com aquela situação na minha cabeça de tudo ao mesmo tempo, eu já foquei. Ah, tô grávida. Mas não, ainda tava dentro da normalidade da minha menstruação. Então, foi coisa da minha cabeça. Aí, fevereiro veio normalmente e março também. Só que nesse período eu já estava trabalhando. E foi onde eu comecei a repensar. Será que eu não devo voltar a tomar remédio? Será que agora é o momento? Só que ao mesmo tempo eu falava, mas se for da vontade de Deus, eu vou ficar grávida. Se não for, eu não vou ficar grávida, porque eu tomo remédio há muito tempo. Então, se não for pra ser, não vai acontecer. Então eu coloquei nas mãos de Deus e comecei a tentar parar de pilhar. Eu falei, não, já se passou 2 meses, não aconteceu nada, então pra mim, bola pra frente, que não vai ser agora, não vai ser agora. Então, entrou março. Março a gente entrou na pandemia, eu já estava no meu 2º mês de experiência, já estava dando tudo certo. Eu entrei em home office, tava sendo tudo muito novo, porque eu nunca tinha trabalhado em home office, então aquilo meio que me pegou de surpresa também. Só que ao mesmo tempo foi muito bom pra mim ficar em casa, já que eu tava com tanta coisa na minha cabeça. E eu falei assim, então tá, agora vai ser um novo ciclo, uma nova etapa e bora. E eu acabei, acho que, colocando a situação da gravidez um pouco de lado, porque como eu ainda estava na minha experiência, e além de não estar trabalhando na empresa e ter que trabalhar em home office, eu tava tendo que passar por uma nova situação de ter que aprender como seria eu me adaptar, trabalhar na empresa longe das outras pessoas, sendo que eu ainda estava na minha experiência, eu estava tendo que fazer tudo aquilo à distância, aprendendo por celular, por computador. Então eu acabei meio que esquecendo aquilo, deixando um pouco de lado e falando, não, se for pra ser, vai acontecer. E beleza, quando foi na última semana de março, foi quando eu entrei em home office. E no começo de abril, veio a minha menstruação normalmente, no começo de abril. E foi aonde eu iniciei o mês, né? Fiquei todo aquele abril em home office. Trabalhava somente em casa, meu marido saía pra trabalhar, mas eu ficava em casa. E assim foi. Só que eu ainda estava totalmente focada no trabalho. Então, que ainda meu medo era, se eu for ficar em casa, eu vou ficar com aquilo na minha cabeça. Mas não, graças a Deus, eu consegui focar no serviço e deixar isso de lado. Até por isso que foi meio que uma surpresa quando eu descobri. Que foi quando passou o mês de abril e era pra vir a minha menstruação no começo de maio. Então, isso já tinha passado janeiro, fevereiro, março e abril. 4 meses sem tomar remédio.
Porque eu parei já era quase final de dezembro, né? Então, mais de 4 meses sem tomar remédio. Então, eu peguei e falei assim, ok, não aconteceu nada. Aí, entrou a primeira semana, era pra vir a minha menstruação até dia 5 de maio. Era pra estar naquela primeira semana de maio, entre 1 e 5 de maio era pra vir a minha menstruação. E minha menstruação atrasou. Eu falei, ah, tudo bem, né? Acontece, minha menstruação já atrasou algumas vezes e tá normal. Então passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia. Aí o terceiro dia eu já fiquei meio preocupada. Falei, tudo bem. Mas já aconteceu de atrasar até 4. Passou o terceiro dia, passou o quarto dia e passou o quinto dia. Eu falei, não é possível, porque a minha menstruação nunca atrasou 5 dias. Só que eu falei, eu não vou falar isso pro meu marido, porque eu vou acabar criando mais uma expectativa nele e pode ser que seja coisa da minha cabeça e ele vai começar a ficar preocupado comigo, de estar ficando em casa, trabalhando em home office e tá com isso na cabeça. E eu começar a ficar com muita coisa acumulada. Então eu falei, não, então eu vou dar um jeito de ir na farmácia comprar um teste. Só que como eu trabalhava o dia todo em home office e eu não conhecia muito ali, porque fazia só uns 2 meses, 3 meses que eu tava ali, eu nem sabia muito o caminho de ir até a farmácia, eu mal saía do condomínio, eu simplesmente cheguei em Curitiba, eu aprendi a andar da minha casa, do meu condomínio, até o meu serviço e voltar. E logo em seguida começou a pandemia. Então, eu praticamente não saí de casa desde quando eu me mudei pra Curitiba. E daí eu falei, gente, eu não sei nem andar aqui. Imagina se eu vou pra farmácia e me perco. Porque, gente, eu sou assim, eu não tenho noção de distância, eu não tenho noção de nada disso. Eu sou uma pessoa completamente perdida nessa parte. Então eu fiquei meio assim, melhor eu ficar em casa quieta do que dar alguma coisa errada. À noite eu invento, falo que tô com dor de cabeça e faço o Rick me levar na farmácia. Faço ele ficar lá fora me esperando e compro um teste escondido, enfio dentro da bolsa, ele não vai nem perceber. E foi isso que eu fiz. Ele chegou em casa e como eu sempre tive crises de enxaqueca, eu falei pra ele, eu tô com muita dor de cabeça, vamos na farmácia? Aí ele falou, vamos. Daí ele falou assim, aproveitar, vamos passar no mercado. Eu falei, ótimo, bom que daí a gente vai no mercado, ele sai, ele vai preferir ficar me esperando lá na moto. Que até então eu ainda estava de moto, a gente estava de bis. Aí a gente foi. Na volta do mercado, eu falei pra ele assim, então para ali na farmácia, aqui tá ótimo, você me espera aqui na moto, eu já venho. Eu já mandei desse jeito pra ele já entender que era pra ficar ali fora. Só que ele é meio desligado nessa parte e eu falei assim, tomara que ele não perceba. E às vezes ele dá algumas de falar assim, eu vou entrar com você. Espero que dessa vez ele não faz isso, eu espero. Aí ele falou assim, então beleza, vai lá. Então tá, eu vou esperar aqui, vai lá. Eu fui assim, ó, que eu olhava pra pessoa pedindo o teste e olhando pra trás pra ver se ele não ia entrar. Porque eu já tava desesperada, mas eu peguei o remédio pra disfarçar também. Aí eu enfiei o teste dentro da bolsa e mostrei só o remédio pra ele que eu tinha comprado e a gente foi embora. Aí eu já tava doida, tipo assim, vai dormir porque eu preciso fazer esse teste. Porque se eu entrasse no banheiro e acontecesse alguma coisa, tanto desse negativo ou positivo, eu não ia saber minha reação de falar ali na hora. Então eu falei, eu preciso fazer esse teste sozinha. Então eu vou esperar ele dormir. Só que como já tava meio tarde, já era umas 8h30, 9 horas da noite, eu falei, vamos comer então, vou fazer uma janta aqui rapidinho e logo ele vai dormir, porque no outro dia ele tinha que trabalhar cedo. Então foi umas 10h30, ele foi dormir. Eu falei, ótimo, vai ser agora. Tranquei a porta do banheiro e fiz. Eu não sabia nem como fazer, porque eu nunca tinha feito um teste na minha vida, gente. Eu nunca tinha feito um teste na minha vida. Eu nunca tinha desconfiado de gravidez, nada. E eu nunca tinha feito. Pra mim até era novo fazer o teste. Aí eu coloquei tremendo e com medo dele abrir a porta e perguntar alguma coisa, sei lá, eu tava morrendo de medo, até porque o banheiro no nosso antigo apartamento era do lado do nosso quarto. E eu tava morrendo de medo dele escutar, falar alguma coisa, me chamar, e eu ter que sair correndo e tá ali com o potinho, com a caixinha, com a urina, com tudo. Coloquei, deu negativo. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Por que será que a minha menstruação não desceu? São 5 dias de atraso. E eu fiquei ali, né, sem entender nada. Daí eu falei, vou esperar mais um pouco. E deixei. Aí eu falei assim,
passado acho que uns 10 minutos não aconteceu nada. Eu falei, eu preciso dormir porque amanhã eu preciso trabalhar e eu tenho que fingir normalidade, fingir que nada aconteceu e jogar muito bem jogado esse teste. Então o que eu fiz? Na expectativa de que fosse acontecer alguma coisa, eu guardei o teste na caixinha e guardei no meio das minhas coisas. E falei, vai que até amanhã apareceu alguma coisa, né? Pensei comigo. E vou dormir. Nossa, demorei horrores pra conseguir dormir aquele dia, mas fui. Aí, quando foi no outro dia, olhei e eu falei, não, realmente deu negativo, vou deixar lá. Mas aí mesmo assim eu guardei. E falei, tudo bem, se não é gravidez, então a minha menstruação tem que descer. Se a minha menstruação não desceu, aí eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, por que que a minha menstruação não desceu? Aí já foi outra situação, porque nunca tinha atrasado, nunca tinha acontecido aquilo. Aí eu já comecei a ficar pilhada do porquê que a minha menstruação não tinha descido. Eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Será que eu tô com algum problema? Aí eu joguei todo o meu medo em cima da menstruação, achando que era outra coisa. Daí eu falei, esquece isso, vou trabalhar, eu vou esperar mais uns 2 dias, porque daí já vai ser 7 dias, já vai ser uma semana de atraso. Se não descer, eu vou ter que procurar um médico. Aí tudo bem, passou os 2 dias, nada. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer outro teste, porque não é possível. Se eu não for gravidez, o que tá acontecendo comigo? Aí eu falei, mas como que eu vou na farmácia de novo? Eu pensei comigo. Aí eu falei, quer saber, eu vou esperar mais um dia. Aí vai ser 8 dias de atraso. Aí eu esperei o 8º dia, nada. Eu falei, meu Deus, amanhã já é dia 9 de maio e nada. Era pra minha menstruação ter descido até dia 5 no máximo. E não desceu. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou ter que conversar com ele, explicar o que tá acontecendo, porque se não for gravidez eu vou ter que ir no médico de qualquer forma, porque alguma coisa tá acontecendo. Já são uma semana de atraso, mais de uma semana, já era o 8º dia. Aí eu mandei mensagem pra ele, tentei ser o mais, assim, breve, mas também explicando pra ele numa forma mais tranquila o que tava acontecendo. Daí ele pegou e falou assim, mas você fez um teste e nem me falou, como que eu não percebi? Eu falei, mas não era pra você perceber mesmo, porque eu não queria te pilhar. Só que agora eu tô preocupada com a minha menstruação. Se não é gravidez, por que a minha menstruação não desceu? Então eu vou ter que fazer um novo teste e se realmente eu não estiver grávida, eu vou ter que procurar um médico. Ele falou assim, então tá, então faz assim, eu tô no serviço, à noite, na volta eu pego mais um teste, eu levo, você faz, só que você faz amanhã de manhã, que é melhor, porque naquele dia eu tinha feito à noite, e geralmente o teste é melhor fazer de manhã. Aí ele falou assim, mas será que a gente vai aguentar esperar? Daí eu falei, a gente vai ter que aguentar, porque a gente precisa fazer certinho. Aí ele veio com o teste. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você não quer fazer já não? Eu falei, querer eu quero, mas é melhor a gente já fazer, porque senão amanhã você vai ter que ir lá na farmácia de novo buscar outro teste. Ele falou, beleza, então vamos dormir pra gente esquecer isso, porque senão a gente vai ter que fazer esse negócio aí. Daí eu falei, tá bom, vamos dormir. Quando foi 7 da manhã, eu já tava de pé. Eu já tava de pé, já pronta pro teste. Assim que ele me ouviu levantar, ele já veio correndo atrás de mim. Ele falou assim, você vai fazer o teste? Eu falei, vou. Daí ele falou assim, então tá bom, então vamos lá fazer o teste. Aí eu fui, fiz e coloquei o negocinho, né, da gravidez, e eu falei assim, vamos esperar. Aí, eu peguei, deixei lá e fui atrás do meu antigo teste. Aí o meu antigo teste, depois do que passado já 3 dias que eu tinha feito, eu fui observar bem nele, coisa que na hora eu tava tão nervosa, eu não reparei, que tinha um tracinho. Um segundo tracinho bem falho, mas tinha, e eu não tinha visto. Aí foi onde eu falei, olha aqui. Falei assim, amor, olha aqui. O teste que eu fiz tem um risquinho bem falho no segundo. Será que isso é alguma coisa? Daí ele pegou e falou assim, eu não entendo de nada disso. Vamos ver esse outro aí, porque se tá aparecendo um segundo pauzinho aí, alguma coisa tem, porque... Daí ele falou assim, mas você não tinha visto isso? Eu falei, não, eu já tava tão nervosa que eu já ia jogar fora, ainda bem que eu não joguei pra comparar. Daí ele falou assim, então vamos esperar o outro. Aí o outro saiu, apareceu um risquinho só, do mesmo jeito, e daí começou a aparecer o segundo, bem clarinho, igual esse outro. Aí a gente foi lá, juntou os 2 testes, tava igualzinho. Eu falei, não é possível, isso é positivo ou isso é negativo?
Aí ele falou assim, não, isso aí é pra deixar a cabeça da gente dado um nó, não é possível, o que tá acontecendo? Por que não aparece os dois de uma vez, ou não aparece aparece só um? Daí eu falei, não sei. Ele falou assim, pera aí que eu já vou resolver essa situação agora, eu já vou achar um laboratório e eu vou te levar agora, aproveitar que você tá em jejum, que você não comeu nada, a gente vai montar nessa moto, nós já vai achar um laboratório e você vai fazer esse teste, a gente pelo menos já tem o resultado no final da tarde. Aí na hora me deu até uma palpitação, eu falei, tudo bem, pode ser. Enquanto a gente correu pro quarto, eu deixei o teste na urina e voltei pro quarto pra ajudar ele a achar um laboratório ali mais próximo. Assim que a gente ficou ali concentrado procurando o laboratório, eu decidi voltar no banheiro. Eu vi que o segundo risquinho escureceu um pouco mais. Na hora eu dei um grito, eu falei, olha isso daqui, vida! Escureceu um pouco mais. Na hora ele começou a tremer, sentou assim na beirada da cama e falou assim, é positivo? Eu falei, positivo geralmente fica os dois bem forte, mas olha como tá parecendo o meu. Não, chega. Ele falou assim, chega, vamos, ó, já achei aqui, já tô ligando. Na hora ele se resolveu ali, gente, era 8 da manhã. Nem isso, acho que era 7h30. Me levou, era 8 horas, eu enfiei qualquer roupa que tava na minha frente. A gente foi de moto pro laboratório. A gente foi os primeiros. Já fiz o teste, daí a mulher pegou e falou assim, olha, até 4 horas sai o resultado. Ele tava no dia de fazer Uber aquele dia, não era dia de trabalho dele, porque ele trabalhava 12 por 36. E daí nos dias que ele não trabalhava no condomínio, ele trabalhava de Uber. E deu certinho que era o dia dele fazer Uber. E ele falou assim, eu vou ficar em casa. Enquanto não sair esse teste, eu não saio daqui. Daí eu falei, então tá bom. Ficou nós dois, eu trabalhando em home office. Ele saiu só pra resolver umas coisas, depois já voltou. E a gente ficou da 1h às 4h. Ele falava assim, tenta, abre aí, vai que já saiu. A gente ficou da 1h às 4h tentando no computador e nada. Quando deu 4 horas certinho, a gente abriu. Eu falei, é agora, né? A hora que a gente abriu o teste, gente. Meu Deus do céu. Foi a mesma coisa de ter jogado um balde de água em cima da gente, porque a gente não entendeu nada do teste. Eu e ele olhou um pra cara do outro e falou assim, o que tá escrito aí? O que isso significa? Eu falei, não tenho a mínima ideia, porque apareceu assim, ó, resultado final. Acima de 25, até marquei aqui pra mim esquecer, porque eu não tenho mais o teste, porque ele aparecia na tela, eu colocava a senha, só que daí ele expirou, eu tava tão nervosa, eu não tirei um print, não tirei nada. E eu acabei não guardando, e se eu guardei, tava no meu antigo celular e provavelmente perdeu. Só que eu lembro certinho que tava lá o meu nome e tudo, e daí apareceu assim, ó, acima de 25 MUI/ml, eu acho que é uma coisa assim. E daí embaixo falava, acima de 25 é provável uma gravidez e abaixo é negativo. Aí a gente ficou assim, ué, mas é provável, não é certeza? Aí ele falou assim, meu Deus, eu não tô acreditando que a gente ainda não sabe se você tá grávida ou não. Daí eu falei assim, vamos ter que ligar no laboratório. Porque lá na minha cidade, quando, por exemplo, assim, amiga, assim, pessoas que eu já tinha ouvido falar que tinha feito o teste, falava, ó, tá positivo ou tá negativo. E nesse laboratório não. Aí que eu fui descobrir que tinha outras formas do teste falar que era positivo ou negativo. E daí a gente ligou no laboratório, ele tava nervoso, desesperado. Eu falei, você fala com o cara porque eu não tenho condições. Ele falou assim, eu tenho menos ainda. Eu falei, mas ainda você tá mais em boa forma de falar do que eu. Daí ele falou assim, tá bom. Ele falava assim, eu até tremia o celular. Daí ele falou assim, moço, pelo amor de Deus, a gente fez o teste assim, assim, assado, e apareceu isso e aquilo. Aí o cara até riu no telefone, ele falou assim, então, a sua esposa tá grávida. Aí na hora ele não sabia se agradecia, tipo, obrigada, ou se ele começava a chorar, ou se ele me abraçava. Aí foi muito engraçado, porque daí ele olhou assim, ó, na hora ele não falou pra mim. O cara pegou e falou que eu tava grávida, e ele fez assim, ó, você tá grávida. Aí na hora, acho que não caiu totalmente a ficha dele, ele só pegou e falou assim, tá bom então, obrigada. Daí o cara, eu só lembro que daí ele falou assim, que o cara falou pra ele, olha, mas se você quer ter uma certeza maior, faça um teste daqui 3 dias. Aí eu lembro que ele falou assim, tá bom. Desligou, ajoelhou no chão e começou a chorar e me abraçar. Aí foi aonde ele explicou que o cara tinha falado, que acima de tal é provavelmente uma gravidez, mas é bom refazer um teste.
Mas pra gente já tava o suficiente. Por isso que a gente não tava conseguindo entender o teste na realidade. Por que que tava aparecendo apagado? Porque ele falou que tava muito recente. Provavelmente eu engravidei no finalzinho de abril e era dia 9 de maio. Então, era um tempo muito curto. Não tinha dado nem tempo do meu beta aumentar. Por isso que tava aparecendo daquela forma. Mas se apareceu já acima, é muito difícil de ser negativo. E daí foi onde eu descobri que eu estava grávida. E é onde a gente começou a conversar e falar, meu, aconteceu muito rápido. Tipo, foram 4 meses. A gente não esperava, a gente acabou sendo pego de surpresa naquele momento. Mas foi porque a gente achou que iria demorar aí, no mínimo, mais uns 6 meses. A gente estava em maio. Eu achei, no meu ponto de vista, que pelo tempo do meu anticoncepcional, eu achei que eu ia engravidar lá para novembro, outubro de 2020. E daí eu ia ter a minha gestação praticamente pro outro ano. Só que Deus foi tão maravilhoso que, claro, foi um susto, era pandemia, tudo novo, situações novas. Só que eu falo que eu não tenho, nossa, como agradecer, porque Deus foi tão perfeito que eu tive a minha gestação toda em casa. Foi numa pandemia? Foi. Mas eu não precisei sair de casa. Eu fiquei totalmente em home office, eu pude me cuidar, ficar em casa, não ter que me preocupar de sair. A hora que me batia um sono, eu conseguia dar uma cochilada e depois eu recuperava o serviço. Na hora que me dava fome, eu ia ali e comia. Então, assim, Deus foi muito maravilhoso, muito. Porque na hora eu até me questionei, meu Deus, em plena pandemia, e agora? E daí, ao mesmo tempo que a gente, depois que a gente descobre a gravidez, a gente conhece outras pessoas, a gente vê outras pessoas, a gente acaba vendo a quantidade de mulheres grávidas ao seu redor. Daí você vê, não tô sozinha nessa. E a quantidade que foi em plena pandemia. Então aquilo, nossa, me fortaleceu muito, me ajudou muito. E eu não precisei voltar a trabalhar presencialmente. Eu fiquei até o último instante, até eu parir mesmo em home office. Então isso foi incrível. E foi isso, gente. Quis contar pra vocês, compartilhar um pouquinho dessa história, porque para servir, né, de inspiração também, porque eu vejo que muita gente é tentante, eu vejo muita gente que é rápido para engravidar, mas tem muita gente que demora. E é assim, na vontade de Deus, quando for para ser, vai ser. Acalme seu coração, que vai chegar o seu momento, e tudo é da vontade de Deus, e é isso. Eu só tenho a agradecer. A minha filha tá aí com muita saúde e não poderia ter sido melhor, mais perfeito impossível. E, gente, só pra finalizar aqui o vídeo, que eu acabei esquecendo de comentar, eu tenho teste até hoje. Eu fiz aqueles testes bem simplesinhos, eu não tenho o primeiro, mas eu tenho o segundo, aquele que eu tinha comentado que eu fui na farmácia, que meu marido trouxe pra mim, né? Ele tá aqui. Dá até pra ver o segundo risquinho bem clarinho, mas dá pra ver. Eu vou tentar deixar uma foto, porque no vídeo não vai dar pra focar. Mas eu vou tentar deixar uma fotinha no final do vídeo pra vocês verem, tá bom? E se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ative o sininho, me dê dicas de mais vídeos. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!